Fala galera, professor Renan Rosa, professor de matemática do Flama. Hoje nosso bate-papo vai ser aula 7, vamos falar sobre determinantes. Então vem comigo, people. Galera, o que vem a ser o determinante? O determinante ele vai ser de uma matriz qualquer, ele vai ser um número que nós vamos obter fazendo uma operação com essa matriz. Né? Que tipo de operação? Bom, primeiro eu tenho que analisar qual é o tipo de matriz que eu estou falando. Então, vamos lá, vamos trabalhar caso a caso para vocês poderem entender como é que a gente faz isso. Então vamos lá. Vocês já sabem identificar como que é uma matriz, quais são os elementos de uma matriz. Então uma matriz de ordem 1, estou chamando aqui de A, ela vai ser o quê? Uma matriz A1, 1. Isso é uma linha, uma coluna. Então, numa matriz de ordem 1 por 1, tá? Uma matriz de ordem 1, o meu determinante vai ser a própria matriz. Então, ó, se eu tenho um determinante da matriz A sendo A1, 1, tá? O que vai acontecer? O meu módulo do determinante vai ser, a minha matriz vai ser o próprio determinante, então vai ser o próprio número, tá? Porque eu só tenho um elemento aqui, então qualquer operação que eu venha fazer com ele vai dar ele mesmo. Então isso aqui é o mais tranquilo, né? Isso aqui é o sonho do aluno cair na prova, né? Geralmente não é o que cai não. Começa a cair nesse estilo aqui, ó. Vamos lá. Esse ainda não, né? Esse aqui é só um exemplo aqui numérico para vocês ainda. Ó, a matriz A é menos 5. Então, qual vai ser o determinante dessa matriz? Menos 5. É a própria matriz. Aqui é uma matriz de ordem 2 e é uma matriz mais clássica para cair em prova. O que é a matriz de ordem 2? Duas linhas e duas colunas. Então, a matriz 2 por 2. Como é que eu calculo o determinante dessa matriz? Aqui, ó. Imagina aqui, ó. Eu vou multiplicar essa diagonal, tá? Essa diagonal, e vou subtrair da multiplicação da outra diagonal. Então, ó, A11 vezes A22 menos A12 vezes A21. Então, fica assim, ó. A11 vezes A22 menos A12 vezes A21. O que eu fiz? Multipliquei essa diagonal, ó. A11 está aqui. E subtraí dessa diagonal, ó, que está aqui. Então, o determinante da matriz 2 por 2 eu posso calcular sendo dessa maneira. Vamos fazer com um número aqui para ficar mais fácil para vocês. Ó, essa diagonal aqui, ó, 4 e 6. Então, 4 vezes 6. Menos quem? 2 vezes 1. Então, 4 vezes 6 menos 2 vezes 1, 22. 24 menos 2, 22. É o determinante da minha matriz 2 por 2. Agora, quando eu tiver uma matriz de ordem 3, eu faço da mesma maneira? Não, quando for de ordem 3 eu já mudo um pouquinho, tá, galera? Como é que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Olha só, tá? Como é que fica esse negócio aí, ó? Primeira coisa que eu tenho uma matriz aqui 3 por 3, ok? Daí eu pego essa matriz 3 por 3, vou pegar essas duas primeiras colunas e vou repetir aqui no final da matriz. Então eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Donde essas duas aqui, na verdade eu estou repetindo das duas primeiras. É o primeiro passo que eu vou fazer. O meu segundo passo, eu vou começar a fazer as multiplicações. Então, ó, pegando aqui no meu primeiro termo, A1, 1, eu vou fazer uma diagonal. Ó. Então eu vou multiplicar esses três números. Aí depois eu vou fazer na diagonal ao lado. Multiplicar mais esses três e multiplicar mais esses três. Eu vou ter aqui três produtos. O que eu vou fazer com esses valores? Vou somar esses produtos. Depois, o que eu vou fazer? Vou fazer agora para o outro lado. Ó. Vou multiplicar as três diagonais. Três diagonais, que eu vou ter três números em cada diagonal. Ah, Renan, se eu pegar essas duas aqui, ó, aqui tem dois números, hein? Você não multiplica. Você vai multiplicar as diagonais com três números, beleza? Então, você vai multiplicar, soma esse produto e depois a gente vai subtrair do primeiro. Então, eu vou ter isso aqui, tá? Para a gente poder entender. Ó, tem uma matriz aqui, 3 por 3. Repito a primeira e a segunda coluna. Okay? Aí, vou fazer minha primeira multiplicação. Ó. Aqui, ó.
Vou multiplicar aqui para a direita. Então, ó, 1 vezes 5 vezes 3, 15. 1 vezes 3 vezes 1 vezes 1, 3. 4 vezes 2 vezes 2, 16. Então, 15 mais 3 mais 16. Deu 34. Legal? Vou fazer agora para o outro lado. Ó. Vou multiplicar da mesma maneira. Ó. Multiplicar. Ó. 4 vezes 5, 20. 1 vezes 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2 vezes 3, 18. Tá? Então, 2 mais 20 mais 18, 40. Então, eu tenho dois números. Só que, galera, é o seguinte. Essa primeira multiplicação aqui que eu fiz aqui, ó, esse lado de cá, esse número aqui, tá? Esse lado de cá, eu chamo dos positivos e esse aqui dos negativos. Por quê? Não é que ele seja positivo ou que ele seja negativo, é porque eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar esse primeiro número aqui e vou subtrair do que eu achar da soma desse aqui. Então, esse aqui deu o quê? 34. Então, vai ser 34 menos 40. Tá? Então, quanto é que dá esse determinante? Menos 6. Beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar lá para o nosso esqueminha aqui. Aí, vamos lá, gente. Tem algumas propriedades dos determinantes que a gente tem que entender. Então, a propriedade é o seguinte. O determinante de uma matriz A e a sua transpostas, eles são iguais. O que é uma matriz transposta? É uma matriz, né? Vou pegar uma matriz qualquer. O que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha. Então, isso é uma matriz transposta. Então, quando eu tenho isso, eu tenho que os determinantes dessas duas matrizes eles vão ser iguais. A segunda propriedade é o seguinte. Um determinante é nulo quando ele tem uma fila de linhas ou colunas formada só de números zeros. Então, aqui eu tenho 0, 0, 0. Então, tem uma coluna de zero. Se eu calcular o determinante dessa matriz, eu vou achar que ele vai ser zero. Por quê? Porque uma coluna dela é igual a zero. Se eu tivesse uma linha também de zeros, ele seria zero. Uma segunda hipótese é quando eu tenho duas linhas ou duas colunas iguais. Então, aqui, ó, 2, 6 e 1. É uma linha. Eu tenho outra linha igual, 2, 6 e 1. Então, quando eu calculo o determinante dessa matriz, vai ser zero. Então, se você souber essas propriedades, você vai ganhar bastante tempo caso caia alguma questão desse tipo no seu exame. Ó, quando eu tenho duas linhas ou colunas proporcionais. O que são proporcionais? Vamos lá, vou explicar para vocês. Ó, eu tenho 1, 4 e 3. Essa aqui eu tenho 2, 8 e 6. Olha só, repara que essa aqui é o dobro da primeira. Então, ele até botou aqui que é um múltiplo de 2. Então, ela é proporcional. Tá? Poderia ser por 3, por 4, por 5 e por aí vai, tá, galera? Propriedade 3, galera. Um determinante ele muda de sinal se trocarmos de lugar entre si duas linhas ou colunas. Exemplo, eu tenho essa matriz aqui, ó, 2, 1, 3, menos 2, 4 e 5, 6, 3 e 0. Se eu pegar essa linha aqui e jogar ela para cima, trocar essa linha 2 com a linha 1, então o meu determinante ele vai mudar o sinal. Vai ficar assim, ó, aqui, ó. O determinante dessa matriz aqui deu menos 90. Se eu fizer o determinante desse cara aqui, vai dar mais 90, só porque eu troquei as linhas de lugar. Ó, tá? Vamos fazer uma outra simulação. Ó, mudei de lugar de novo. Menos 90, que vai dar mais 90. Então, quando você muda as linhas ou as colunas de lugar numa matriz, você inverte o sinal do determinante. Uma outra propriedade é o seguinte, tá? Ele vai falar para você ó, que ó, eu tenho essa matriz aqui, 2, 4, 1 e 3. O determinante deu 10. Quando eu pego aqui ó, um múltiplo de coluna ou de linha, o que acontece com o meu determinante? Ele também vai ser um múltiplo. Exemplo,
2 e 4. Se eu multiplicar 2 e menos 1. Se eu multiplicar por 4, 2 vezes 4, 8. Menos 1 vezes 4, menos 4. Né? Aqui deu 10. Como essa coluna aqui ela é 4 vezes a primeira, o meu determinante vai ser 4 vezes o determinante que eu achei anteriormente. Então, 4 vezes 10, 40. Tá? Então, quando multiplicamos ou dividimos uma linha ou coluna de uma matriz por um número, seu determinante fica multiplicado ou dividido por esse número. Foi isso aqui que eu acabei de explicar para vocês, tá? E aqui a última propriedade que eu quero falar para vocês é a seguinte. Se eu tenho uma matriz qualquer, os 3 números, né, assim, fazendo um triângulo aqui em cima, ou se fosse aqui embaixo, quando isso acontece, o meu determinante é o valor da minha diagonal. Então, quem é a minha diagonal? 2 menos 3 e 1. Então, quando eu multiplico isso aqui, dá quanto? Menos 6. Por que isso acontece? Porque esses 3 números aqui são zero. Agora, se esses 3 números não fossem zero e aqui embaixo fossem zero, então ia ser a mesma coisa, ou os 3 de cima ou os 3 de baixo. Então o determinante dessa matriz vai ser igual à minha diagonal da matriz, tá? Galera, forte abraço para vocês, até nosso próximo encontro.